Governo americano considera novas sanções ao ministro Alexandre de Moraes por questão relacionada à liberdade de imprensa. Quem detalha a manchete no jornal Financial Times é o correspondente internacional Ivan Kleber. Será que a gente já está sentindo o cheirinho de Magnitsky no ar? Bom, eu vou ter que reaprender a falar essa palavra tudo de novo, depois de anos, meses lutando para falar essa palavra, Ivan Kleber. Me tiraram a sanção, agora querem colocar de novo, vou reaprender então a falar Magnitsky. Boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Geisiane, uma saudação especial a vocês, colegas de bancada aqui, principalmente a nossa audiência. Geisiane, vamos com calma, vamos assim com uma certa prudência nessa questão, né? O jornal Financial Times ontem à noite publicou então uma matéria onde diz ter ouvido fontes que sim, as sanções contra o ministro Alexandre de Moraes estão sendo consideradas pelo governo americano, embora nenhuma decisão tenha sido tomada. Obviamente que a palavra Magnitsky é citada. Eu vou ler aqui um trecho da matéria e a gente pode trazer o contexto, então, em que o governo americano está fazendo essa avaliação. Que diz o seguinte, abre aspas, a atenção dos Estados Unidos sobre de Moraes foi reacendida em parte devido a um caso que gerou debate sobre a liberdade de imprensa no Brasil. Atenção, o jornal fala em parte. A gente vai trazer o que pode ser a outra parte daqui a pouquinho. De acordo com uma pessoa familiarizada com um assunto que pediu para não ser identificada, o juiz autorizou buscas policiais contra um jornalista e duas supostas fontes no âmbito de uma investigação sobre a cobertura da imprensa e a respeito de um juiz da Suprema Corte, o juiz Flávio Dino e sua família. Então, Geisiane, como nós trouxemos aqui na última sexta-feira, e a nossa audiência testemunha, nós fizemos a repercussão com vários grupos, né, internacionais, alguns até mais associados à esquerda, repudiando e dizendo que o movimento do ministro Alexandre de Moraes era perigoso para a liberdade de imprensa no Brasil. Nós fizemos esse trabalho na sexta, então, e isso aparentemente vai dando corpo aí para esse debate lá dentro da administração Trump. Agora, qual seria a outra parte, né? Nós podemos presumir aqui, não podemos ter certeza, mas é o pacote Alexandre de Moraes, que começa, por exemplo, com a dosimetria, que foi aprovada lá em dezembro no Congresso. Os integrantes do governo Trump até comemoraram a dosimetria. Estou falando de Christopher Landau, que é o vice-secretário de Estado à época, né? Mas a dosimetria até agora não entrou em prática. Bom, recentemente também tivemos o caso em que o ministro Alexandre de Moraes não autorizou a visita dos filhos do presidente Bolsonaro ao próprio presidente, né? Durante o Dia dos Pais. Agora, essa questão da jornalista. E também uma decisão que está repercutindo bastante da justiça brasileira, segundo o empresário Elon Musk, a restrição aí de conteúdo dos candidatos durante a eleição, durante o período eleitoral. Lembrando que é uma decisão de 2019, que não foi revista, mas de qualquer maneira que acaba repercutindo, não só no Brasil, mas fora do Brasil. Então, esse combo, Geisiane, pode sim ter instigado aí a administração Trump a rever essa questão toda, mas devo aqui ressaltar que nenhuma decisão ainda foi tomada. Dentro da Casa Branca, nós temos algumas pessoas que são contrárias, por exemplo, à aplicação da Lei Magnitsky. A nossa colega Ana Paula Henkel trouxe a informação, né? O secretário de Tesouro, Scott Bessent, é um daqueles que não acredita que a Lei Magnitsky não resolveria nada, ou seja, ele seria contrário à aplicação da Lei Magnitsky. Mas uma coisa é fato, né? O jornal Financial Times está trazendo essa informação, a agência de notícias Reuters ontem também já repercutia essa publicação do Financial Times, e diante desse combo que a gente trouxe, é bem provável que sim, que o governo americano esteja se debruçando sobre essa questão do ministro Alexandre de Moraes. Será Magnitsky ou outro tipo de sanção? A gente precisa aguardar a decisão do governo americano, Geisiane. Deixa eu trazer aqui à tela as nossas analistas do dia. Fabi Barroso, sua pergunta. Boa tarde, Ivan, seja bem-vindo conosco. Ivan, eu vou direto aqui no tema. Você acha que as eleições de midterm podem influenciar essa possível decisão do Trump de recolocar, né, de colocar novamente uma sanção para o Alexandre de Moraes, seja Magnitsky ou algum outro tipo? Você acha que isso pode influenciar? Olá, doutora Fabiana, boa tarde, uma alegria estar aqui com a doutora. Não acredito que a Lei Magnitsky possa influenciar nem para
nem para a aplicação da lei da Magnitsky, né, como também para a não aplicação. Acho que as eleições de middle term é uma questão interna que os Estados Unidos estão administrando, tem um contexto geopolítico, a gente sabe disso, mas a aplicação ou não da lei Magnitsky no ministro Alexandre de Moraes, eu acho que alteraria pouco qualquer resultado do Partido Republicano. Agora, o que nós podemos vislumbrar é o seguinte, doutora Fabiana, em julho do ano passado, quando a lei Magnitsky foi aplicada, todo um ecossistema da esquerda contestou por que o presidente Trump está fazendo isso, etc, etc. Falo também de Estados Unidos. Agora, diante dessas medidas que o ministro Alexandre de Moraes tomou, principalmente nesse caso do jornalista lá do Maranhão, bom, aí o cenário muda. E se o ministro conta com um apoio, mesmo que retórico, internacional, muito provavelmente dessa vez, caso aplicada a lei Magnitsky, ele não teria esse apoio. Inclusive, o jornalista lá do Maranhão concedeu entrevistas para essas associações internacionais, repercutiu muito mal. Eu sei, as pessoas podem questionar, nossa, mas desde 2019 o ministro Alexandre de Moraes cruzou várias linhas, ele foi adiante em várias questões que ele não poderia, porque esta linha vermelha em específico está dando esse alvoroço todo? É porque tocou aquela questão do segredo de fonte e está repercutindo internacionalmente. Então, isso pode até dar subsídios para a administração Trump entender que é uma pauta que pode ser popular. Agora, eu não acredito que diretamente a eleição de middle term possa ter algum poder ali na decisão. As tarifas que foram aplicadas ao Brasil, essas sim teriam algum impacto, e a administração Trump avançou com elas. Então, eu acredito que a lei Magnitsky é mais uma questão política mesmo, de como administrar a relação com o Brasil. Gesiane, devolvo para você. Já saiu na grande mídia. São mais de 10 milhões de reais esquecidos para serem sacados pelos brasileiros. Foram 4 dias organizando e logo já entrei com a solicitação e, na sequência, já me veio o retorno. R$ 8.517 que estava lá parado. E era meu. E isso é só a ponta do iceberg. São 7 brechas ocultas no sistema que você pode resgatar. A menos que você queira fazer doação para esse governo, precisa ver antes que o prazo acabe. Para você descobrir, deixei o link aqui embaixo e um QR Code na tela. Acesse agora. Trazer novamente aqui as nossas analistas. Thaís Tedesco, sua pergunta. Boa tarde, Ivan Kleber. Um prazer novamente estar com você aqui. Bom, na verdade, eu queria primeiro só trazer um panorama rápido, né? Porque você falou de um combo, né? A respeito da decisão, né, do TSE sobre a questão vamos dizer assim, da restrição, né, do X aplicado ali ao algoritmo, né, que inclusive já tem até esse termo, né, usado ali como restrição para fazer, enfim, os redirecionamentos dos conteúdos caso aquela pessoa não siga a página daquele candidato. Será que há uma relevância também pelo fato de que essa regra aqui no Brasil ela foi estabelecida pelo próprio Tribunal Superior Eleitoral? Porque apesar, né, da gente saber que existe a lei eleitoral que foi regulamentada, que foi feita pelo Congresso, a resolução em si não teria poderes legais, né, para estabelecer expressamente essa restrição. Então, fazendo uma conexão entre os dois casos, primeiro o do jornalista, e segundo, sobre essa questão da restrição do algoritmo, né, no X especificamente, se tratando de uma decisão por resolução. Isso certamente foi um ponto em que deve ter sido considerada essa questão de cogitar novamente a reaplicação da lei Magnitsky. Qual a sua opinião sobre isso? Olá, Thaís, muito bom tê-la aqui conosco. Bom, eu vou aqui citar uma publicação de Sarah Rogers, que é subsecretária do Departamento de Estado. Ela, inclusive, assumiu o cargo que era do Darren Beattie, que ficou bem conhecido aqui, naquela pessoa que não deixaram entrar no Brasil em março para visitar o presidente Bolsonaro, entre outra agenda, né? E ela fala justamente isso, que esse tipo de algoritmo, de transparência, né? Ou seja, essa questão do algoritmo é justamente o que muitos reguladores dizem que querem, a transparência no algoritmo. Mas o que, na verdade, o que está acontecendo é censura, e ela cita o caso do Brasil, uma vez que
um perfil oficial do próprio X citou essa questão. Então, sim, Thaís, eu acredito que essa questão do X, ela tenha um peso muito grande por 2 motivos. Primeiro, nós não temos um TSE nos Estados Unidos. Você precisa primeiro explicar o que é um TSE, né, para o governo americano. Nos Estados Unidos, a questão eleitoral, ela é mais livre, digamos assim. O candidato perde a eleição, no dia seguinte ele já pode lançar a candidatura para dali 2 ou 4 anos, quando for a próxima eleição, sem essa questão de pré-candidato. A política americana, a eleição americana não é tão amarrada quanto a brasileira. Agora, o segundo ponto, que é extremamente importante, é o seguinte, Thaís, os americanos não querem que empresas americanas censurem ninguém no Brasil, nem oposição, nem situação. Mas elas não, o que a Casa Branca não quer é que justamente as empresas americanas sejam prejudicadas, porque afinal de contas elas também estão perdendo dinheiro, estão perdendo engajamento do público que quer acompanhar política, quer acompanhar o seu candidato, sua candidata, acompanhar até mesmo o que o rival está dizendo. Mas principalmente a questão da liberdade de expressão. É disso que nós estamos falando. E você não tem eleições livres e justas sem liberdade de expressão. Isso é o básico, né? Então, existe também essa preocupação por parte do governo americano de que as empresas americanas não façam censura no Brasil, em qualquer lugar do mundo, inclusive aqui na Europa a gente tem um debate muito grande sobre isso. Eu acho que esses 2 pontos, sim, podem estar pesando também nesse debate, nessa conversa que está acontecendo sobre a possibilidade da volta da Lei Magnitsky ou alguma sanção ao ministro Alexandre de Moraes. E atenção, a gente está falando aqui de ministro Alexandre de Moraes, mas ninguém pode excluir que outras autoridades sejam sancionadas e que isso esteja sendo discutido. Não é informação de bastidor, apenas a minha opinião, uma vez que existe um entendimento também fora do Brasil de que o ministro Alexandre de Moraes faz o que faz, mas não faz sozinho, né? Então ele teria algum apoio que poderia basear também, eventualmente, aí, sanções a outras autoridades. Geisiane, devolvo para você. Muito obrigada, Ivan Kleber, pelas informações aqui no Jornal da OE, segunda edição. Até a próxima. Red Silver, as panelas mais vendidas do Brasil e não precisa de óleo. Preste atenção nas imagens, daqui a pouco eu volto com uma super promoção. As panelas Red Silver são a solução para o seu dia a dia, porque fazem todo tipo de comida de uma forma mais saudável e sem usar nenhum tipo de óleo. Revestida com material antiaderente, ultra resistente que não gruda, promove um deslizar dos alimentos e não solta resíduos. São sofisticadas, leves, fortes e possuem um design elegante. A combinação perfeita para a sua cozinha. Red Silver é 0 gordura, 0 óleo, muita tecnologia e vai em todos os tipos de fogões. E o menor preço do Brasil. Atenção, porque o kit completo, kit família, você vai levar por 12 parcelinhas de R$ 72,25. E não para por aí, hein? Você ainda ganha de presente este jogo de facas de aço inox, revestimento Red Silver e corte preciso. Aí nós vamos entregar na sua casa e hoje você não paga o frete. Então aproveite, corra. Você pode pedir através do QR Code que está aparecendo ou ainda mandar uma mensagem para o WhatsApp 11 97661 8704. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.